Então essa aula está sendo gravada para a turma de animação avançada de personagens do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Tem uma chance dessa aula estar no YouTube e se você encontrar essa aula no YouTube por acidente, ela não vai fazer o menor sentido. Essa aula está sendo gravada ao vivo, eu estou vendo os alunos nesse momento, na minha frente. E é gravada apenas com material de revisão para eles, né? Então isso é um reforço de uma teoria que já foi passada, né? Isso é só uma parte mais demonstrativa da teoria que foi dita na aula anterior. Então é bem pegar o bonde no meio do caminho, né? Se você estiver vendo isso no futuro. Para quem está vendo aqui no presente, eu tenho esse personagem aqui, que é literalmente o personagem do Persona Dancing, que eu peguei e eu já fiz uma retopologia em cima do Persona Dance. Ele vem todo triangulado e ele vem com uma topologia muito estranha. Eu fiz como estudo, então se a gente olhar aqui a topologia, eu vou desabilitar aqui o nosso... a visão de retopologia aqui, só para a gente ver. Se a gente olhar aqui, a primeira retopologia que eu fiz do personagem, ela tá ok, ela funciona, ela não tem todos os loops tradicionais que a gente gostaria de ver. Então, se eu pegar aqui, tem uns loops que não são convencionais. Não que eles não vão funcionar, eles funcionam, mas eles são loops pouco convencionais. Outra coisa aqui, eu fiz essa modelagem muito em cima do formato do rosto do design de persona. Então, eu estou muito caminhando para o caminho do plágio. Então, se eu pegar esse boneco e colocar num jogo, ele não é uma topologia que eu criei do zero, é muito próximo, e o formato é muito próximo. Então, o intuito aqui é eu tentar me apropriar um pouco mais de um design de anime. Então, eu vou fazer a retopologia dele, pensando que depois eu posso reconstruir a forma. Então, eu quero começar a me afastar do design de referência. Então, é um processo de pesquisa. Eu comecei com o modelo do Persona Dance, refiz a topologia, então ela já não é idêntica, ela já não é igual, mas agora eu quero afastar mais, eu quero que fique menos como apenas uma cópia e mais como uma referência, então eu estou distanciando. Numa etapa posterior, eu vou fazer a topologia sem a aderência, ou seja, futuramente eu vou fazer a minha topologia sem ter o boneco por trás para aderir. Mas como aqui a gente está estudando os loops, eu vou usar as ferramentas de aderência, né? Então a gente vai fazer isso. Eu vou usar o mirror, né? Então eu vou colocar aqui o meu cursor aqui em qualquer lugar. Por enquanto, só é importante para mim que quando eu adicionar um plano, que ele esteja centralizado, porque eu vou usar mirror, né? Eu vou adicionar aqui um plano. Eu vou deixar esse plano fora das coleções, por enquanto. Né? E eu não quero mexer com o corpo, só a cabeça. Eu fiz a cabeça separada, fica um pouco mais fácil para a gente poder conversar. Tá? E aí eu vou entrar no modo Edit. Né? Esse plano está gigante. Os planos têm 2 metros por 2 metros, mas o personagem já está com a proporção correta. Vou dar uma escala aqui. Rotacionar 90 graus em X. E eu vou começar pela boca. Comentário para quem está na turma sabe, para quem não está, pode parecer estranho. Né? A turma comentou a dificuldade de fazer boca. E eu ouvi os comentários. Então, eu vou começar pela boca por causa disso. Tá? Eu estou com esse plano aqui solto. O que eu quero aqui na minha retopologia? Eu quero o mirror, já com o clipping ligado. Né? Então, mirror já com o clipping ligado. E eu quero a minha aderência, né? Eu gosto de usar ela no elemento ativo. Tá? Eu gosto de ela usar no elemento ativo, porque eu sei qual elemento que vai grudar. Né? Ou seja, eu sei qual ponto que vai aderir, se eu estou com o elemento ativo. Eu gosto de usar o Face Project, eu estou acostumado com ele, né, atende bem a minha demanda, e eu estou tirando a capacidade dessa aderência de pegar os elementos dentro do modo Edit, ou seja, para ele pegar só o que está fora do modo Edit. Então ele não vai aderir nele mesmo. Tá? Então, essa configuração básica para fazer isso. Tá? Existe ferramenta para o desenho de topologia funcionar um pouco melhor, mas isso aqui já me adianta. Né? E aqui, porque eu estou usando aquele Face Project,
ele está aderindo os pontos na face, né? Então vocês vão ver que ele está cavando, né, a pele do personagem, e às vezes eu tenho os 4 vértices para fora, mas a face entrando ali dentro, beleza? Isso não tem problema, ainda mais que, né, eu estou começando agora, vou ter outros cortes, mas não vai ter nenhuma solução de ficar 100% preciso em retopologia, a menos que você esteja fazendo exatamente os mesmos vértices na mesma posição. E isso não é retopologia, isso é só copiar. Então, o que eu quero aqui, ó, é ligar a visualização de retopologia, né? Então a gente tem dentro do modo edit um shading de retopologia. Ele vai manter sempre por cima, tá? Esse shader de retopologia, ele tem uma configuração de sobreposição, tá? Então você pode mexer se você achar que não está ok, mas aqui eu só quero usar ela e quero lembrar aqui, porque isso é um shader, ele está escondendo o meu mirror. Então eu vou forçar que apareça, para que eu veja o mirror do meu personagem, tá? Vou aderir aqui, tá? Isso aqui é o topo da minha boca, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer o loop só da volta do lábio, não. É só da volta do lábio. Eu também vou fazer a volta quase colando o nariz. Eu vou fazer a volta inteira da musculatura, né? Então, se a gente for olhar aquele documento que o Lipão fez para gente, de imagens de referência de topologia, né? Vou aqui em animação avançada. Esse arquivo está lá para vocês em arquivos na disciplina, e dentro também da aula tem um link para ele, tá? E aí a gente tem loops faciais. Eu estou fazendo essa musculatura toda aqui, ó. Tá? Esse é o primeiro loop que eu estou fazendo. Tá? E aí, se eu quero ter certeza que eu vou ter um loop, né? Então, eu vou selecionar aqui e vou rotacionar aqui 90 graus. Vai quebrar? Vai. Mas o que eu quero falar? Eu preciso garantir que eu vou ter o topo e o canto da boca. Preciso garantir que eu tenho esses dois. Eles vão fazer o loop aqui para mim. E aqui eu já posso, inclusive, definir qual que é a espessura disso aqui. Vai ficar um loop horroroso? Vai ficar um loop horroroso. Futuramente, você vai criar ele de forma mais calma, fazendo os extrudes? Com certeza. Você faz contando. Mas se você ainda está começando, não tem problema você fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um outro extrude aqui para baixo. E vou grudar aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu fiz o topo, a base e os dois lados. Então, eu já garanti que eu fiz a volta da boca aqui, né? Se eu cortar aqui na diagonal, né, eu já consigo arredondar o que é o formato low poly do lábio superior e o que é o formato low poly, né? Lábio superior, lábio inferior. Posso arredondar mais? Posso arredondar mais. Né? Aí você tem que... São decisões que você vai tomar de acordo com o seu design. Você quer mais arredondado o lábio ou menos arredondado? Eu acho, de verdade, que para o caso desses personagens que vão falar bastante em close, eu estou entre 12 e 16. Por causa do close que eu quero dar, às vezes, no personagem. Então, se o personagem vai ter um close dessa intensidade, talvez eu queira 16 cortes. Mais que 16 não é necessário. 12 cortes é bom bastante também pra gente, resolve pra gente. Eu só acho que 8 já é design low poly, você já está pensando no seu design de personagem low poly, tá? Isso aqui, ó, se eu quiser 16, significa que eu posso arredondar isso aqui e fazer, inclusive, uma curvatura mais fechada aqui. Então, 16 é tipo uma boca para jogo de close mesmo. Ó. Eu tenho todo o formato aqui da boca, todo o contorno,
E eu tenho o quê? Eu tenho 3 cortes na diagonal. Beleza? Se for fazer com 12, deixa eu apagar esses 2 edge loops aqui, ó. Eu vou ter que distribuir eles no meio do caminho aqui, ó. Mas é possível também, tá? Então, eu consigo fazer. Então, com 12 é bem ok, tá vendo? Não é tão complicado de usar 12, não, tá? E aí, de novo, porque eu estou usando a aderência, né? Meu loop está grudando aqui, tá? Então, esse loop aqui é o primeiro loop. Eu posso criar um corte adicional aqui. Eu vou dar grab e enter só para ter certeza de que ele está fazendo a curvatura, né? Então, e o tempo todo, eu vou estar, tipo, arredondando o design, né? Então, eu estou sempre dando um leve smooth na coisa aqui, tá? Então, aqui, ó, nessa parte do lábio aqui, essa parte de dentro do lábio, eu não posso fechar ela, né? Porque senão a boca não vai abrir. E eu vou ter faces muito espremidas no canto, né? Então, quando eu estou principalmente em dúvida sobre qual que é a solução do design que eu vou fazer, eu começo fazendo o que vai virar o loop central do rosto, né? O loop central do rosto é o loop que passa ao redor da cabeça, pelo centro da cabeça. Então, quando a gente quer definir, principalmente quando você não tem a malha com o volume por baixo, às vezes você tem que definir qual que é o volume do contorno da silhueta. Então, às vezes a gente faz o loop dando a volta na cabeça para definir qual que é a silhueta. Ou seja, a gente vai fazendo o loop... Opa, virou um monstro aqui, peraí. Eu derreti o cérebro dela. Mas tudo bem. A gente vai fazendo o loop da cabeça, né? E fazendo o loop do rosto para definir o perfil. Isso acontece muito quando você não tem... você tem um model sheet, mas você não tem a malha volumétrica por baixo para poder te orientar, tá? Então, isso aqui vai me ajudar a definir, por exemplo, quantos cortes realmente eu preciso para definir o queixo dela aqui, né? Então, quantos cortes eu preciso para definir o queixo, né? E o quanto que eu preciso para definir essa forma. Lembrando, como eu vou me apropriar um pouco dessa forma, se eu ficar um pouco fora, para mim não tem problema, mas se fosse uma retopologia em cima de uma escultura, eu seria um pouquinho mais preciso, ia gastar um pouco mais de tempo de vocês também, tá? O que acontece? Aqui, ó, no caso da boca, eu acho que eu consigo fechar quad aqui para fazer o lábio, quad aqui para fazer o lábio, né? Então acho que eu consigo fazer isso. Eu estou usando muito a sombra para definir onde é que eu posso ir, né? E aqui, ó, vai fazer um triângulo. Né? Aqui que entra a polícia do 3D, tá? É aqui que entra a polícia do 3D. Por quê? Eu posso resolver isso sem quad. Claro que eu posso resolver isso sem quad. Mas se eu resolver isso sem quad agora, eu vou estar jogando um corte para fora, aqui. Ou eu vou estar colocando um vértice aqui embaixo. Então, onde é que eu vou resolver esse quad? Se eu jogar um corte aqui, ó, eu estou jogando mais cortes para malha aqui, ó, que eu não sei se eu vou precisar. Então, eu estou aumentando a densidade muito grande. Se eu vier aqui na beiradinha, eu vou estar fazendo um quadrado triangulado, o que não é bom. O melhor lugar para eu colocar esse corte aqui, ó, é por dentro aqui, ó. E aí é um loop super esquisito, né? Mas esse corte aqui, ó, ele não vai afetar a malha para lá e ele vai me dar o espaço para fazer uma gordurinha no lábio, tá? Então, fiz um triângulo e eu vou resolver ele aqui
dessa forma aqui. Mesma coisa no lábio de baixo. Lembrando, o loop da boca, de deformação da boca, é esse daqui, ó. Isso aqui, ó, viraria um loop se a boca tivesse emendada, mas eu não quero fazer ela emendada, eu quero fazer ela abrindo, né? Então, não é um crime, porque não existe a polícia do 3D, mas é uma solução. Talvez você não precise dela. Se o seu modelo for muito low poly, por exemplo, você pode deixar um triângulo. Não, a polícia não vai bater na sua casa tirando. Ela é um canto e ela é formato de ponta. Na hora de irrigar, você tem que ficar atento para ver. Se na hora que fecha o canto da boca, ou seja, se a boca vai fazer um bico, alguma coisa, se aquilo não vai gerar uma sombra que você acha desagradável. Mas fora isso, não tem nada demais não, tá? O resto da boca, né, o restante da boca, aqui, ó, é a parte de dentro da boca. Então, eu vou desligar esse cara aqui, vou desligar o meu mirror mesmo, tá? E vou isolar meu modelo por enquanto. Ou seja, a parte de dentro da boca, você pode fazer tanto uma coisa solta, tampando, né, como você pode puxar depois, tipo o céu da boca daqui, né? E a parte interna do lábio, né, a parte interna do lábio aqui, né? Para fechar. Isso eu prefiro fazer no final. Isso eu prefiro fazer no final, tá? Tô mostrando porque talvez não dê tempo de fazer isso, tá? Mas é aquele negócio. Terminou, você pode fazer a carne interna do lábio, tá? Então você pode fazer a carne interna do lábio aqui, para poder, na hora que abrir no ângulo, uma pessoa não ver que não tem a parte de dentro do lábio. Tá? Você pode fazer isso. E o fechamento, você pode fazer separado uma peça que bloqueia. Você não precisa fazer dando a volta e virando o céu da boca, você não precisa. Eu já fiz assim, dá um trabalho danado, e na prática, para jogo, faz zero diferença. Tá? Então vocês podem fazer só a voltinha e depois colocar tipo um cubo ou uma esfera cobrindo o que seria a garganta. Lembrando que a gente não precisa ver a úvula, né? Como é que é? Úvula. A úvula do personagem falando. Se você precisa, então você precisa modelar isso. É um BO enorme. É algo a se pensar, tá? Se você precisa disso. Úvula, né? Eu nem sei o que eu falei antes, devo ter falado coisa errada. O YouTube vai me tirar do ar, mas eu vou colocar como não listado. Vai ser denunciada. É o fim. Beleza. Qual que é o outro loop, né, que eu vou fazer? Então, eu já resolvi o loop da boca. Incrivelmente, eu já resolvi o loop da boca. O próximo loop que eu vou resolver é o loop que vem daqui para cá. É o loop que vai fazer a dobrinha do nariz e a expressão do nariz. Tá? Então, eu posso puxar isso aqui, né, ou eu posso puxar lá de cima. Né? Eu vou puxar de cima aqui só, né, porque eu quero mesmo, não tem nenhuma diferença por onde você começa, né? E aí, o que acontece? O meu nariz, ele provavelmente vai ter mais cortes aqui. Esses cortes, eles vão alinhar para cá, tá? Eles vão alinhar para cá. E eu tenho que fazer a lateral do nariz também. Então, deixa eu ligar aqui o meu... Deixa eu dar um grab. Então, eu tenho que ver se eu consigo fazer a lateral do nariz também. Então, é muito comum. Esse aqui é um design meio de anime. Essa é uma das coisas que provavelmente eu vou mudar quando eu pegar o design para mim. É que a parte de cima do nariz da gente ela é meio plana. Em anime, a gente faz ela pontiaguda. Mas se você passar aqui, ó, a mão no seu nariz, é meio plano, sabe? Então, é bom pensar que você vai ter a face do topo e a face da lateral. Né? Então, a face para o topo e a face para a lateral do nariz. Tá? E é isso que eu estou fazendo quando eu estou definindo isso aqui. Estou definindo qual que é a minha face do topo do nariz. Aqui pela sombra a gente consegue ver o que é o topo desse nariz. Né? E o que é a face da lateral. Então, pela sombra aqui a gente consegue
meio que definir isso, ó. Então, eu estou seguindo aqui, ó, o caminho da sombra para definir esse espaço aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou puxar um extrude até a lateral aqui, ó. Porque eu sei que eu quero fazer essa lateral aqui. Aí o tanto que eu quero abrir ou espaçar aqui, se eu quiser inclusive juntar, depois eu posso pensar nisso, né? Mas eu vou perguntar, será que eu junto para cá? A gente vai decidir isso depois, né? Deixa eu abrir aqui meu painel. Essa musculatura aqui, ela está dando a volta aqui na lateral do nariz. Então, nessa imagem talvez seja um pouquinho difícil de ver, mas a gente está vendo esse fluxo de cortes aqui e vai ver essas linhas aqui, ó. Então, é isso que a gente está representando quando a gente faz esse loop. Vamos supor que eu quero emendar ele aqui, ó. Vamos supor que eu quero emendar ele aqui, né? Aqui, ó, já tem, por exemplo, qual a intensidade de cortes que eu tenho para fazer essa parte aqui, ó. Eu já consigo mais ou menos ver quantos cortes eu tenho para poder fazer essa volta, né? Então, eu já consigo ver aqui duas faces. Bom, se eu quero uma expressão muito orgânica, talvez 16 cortes aqui fosse bom, porque 16 cortes ia me dar uma estrutura mais larga aqui, né? Então, isso é uma coisa que talvez eu queira mexer depois, talvez eu queira 16 cortes para poder ter esse espaço mais suave. E aqui, ó, aqui é onde a gente vai ter uma divisão de caminhos aqui. Esse corte aqui, o ideal é que ele conecte aqui, ó. Então, o ideal é que esse corte aqui, ó, ele venha para essa direção, né? Esse aqui, ele vai vir para cá, esse aqui vai vir para cá, né? Então, na hora que eu estiver cortando aqui, ó, na hora que eu estiver cortando aqui para fazer essa volta aqui, eu tenho que pensar exatamente que um desses loops aqui está apontando para a direção do olho, né? E aí, aqui, ó, vai ter o formato. Eu não adianta lutar, não. Vai ter o formato da bochecha começando a surgir aqui também, tá? Então, eu tenho que pensar nessa estrutura aqui, tá? Então, isso é algo a se pensar, tá? Eu vou emendar aqui. Essa estrutura aqui, né? Vou emendar isso aqui. Novo, tá bem, tô fazendo bem low poly, né? Vai ficar um pouco mais fácil de ver algum dos cortes aqui. Aí aqui, isso aqui provavelmente vai vir para cá. Então, eu estou fazendo aqui aonde que vai ser a base do nariz. Aí, ó, é isso mesmo que eu quero. Esse cara aqui, ó, ele vai fazer para mim um loop que vai dar a volta no nariz aqui, ó. Mas eu vou precisar de mais cortes aqui, ó. Aqui eu vou precisar de mais cortes. Eu vou precisar fazer a voltinha do nariz e eu vou precisar de mais cortes aqui. Então, provavelmente, eu vou precisar fatiar esse loop com mais um corte aqui para poder fazer esse corte correr para a lateral. Já é um quad aqui, eu sei. Então, isso aqui já é um quad, né? E aqui é um lugar que vocês vão encontrar triângulo e modelo também, tá? Vocês vão encontrar a galera às vezes fechando aqui com triângulo. Não é tão raro fechar isso aqui. Deixa eu dar um merge aqui, center.
Aqui eu não gostei dessa estrutura, né? Então talvez eu queira realmente ampliar isso aqui um pouco mais, ter um pouco mais de cortes aqui, tá? Por enquanto eu vou deixar esses dois triângulos aqui. Por enquanto eu vou deixar esses dois triângulos aqui. Mas eu vou querer resolver isso aqui daqui a pouco. Não. Vamos lá. Vou fazer isso de uma vez. Vértice. Vou fazer aqui, vindo para cá. E vou fazer você vindo para cá. Vou abaixar o loop de expressão um corte. Baixar um corte. Seja o que Deus quiser. Eu posso, inclusive, puxar mais um loop para cá, se eu quiser. Dá para fazer mais um loop aqui, ó. Então, deixa eu puxar isso para cima. Deixa eu puxar isso aqui para dentro. Eu quero poder mirar ele para lá. E aí eu vou puxar isso para cá. E puxar isso para cá. Eu talvez não faça o loop inteiro. Eu não faço o loop inteiro, talvez eu pare com ele por aqui. Eu consigo aumentar um pouquinho de corte para cá, sem ter que... Então, ele caiu para fora. Ou seja, eu estou fazendo essa musculatura caindo aqui na lateral do queixo. E eu tenho esse loop aqui. Dá para fechar, inclusive, o loop do nariz. Você pode, inclusive, fechar ele dando a volta aqui, ó. Ou seja, esse loop do nariz ele pode vir para cá, ó. Então, ele é útil nesse sentido, tá? Talvez eu realmente queira 16 cortes. Talvez eu queira realmente 16 cortes. Daqui a pouco eu escolho isso. Daqui a pouco eu escolho isso. Tá, não vou mexer mais nesse pedaço, não. Vamos fazer a máscara do guaxinim. Que provavelmente vai ser encaixado aqui depois, né? Então, se eu fiz essa volta aqui, né? Então, provavelmente minha máscara do guaxinim vai sair daqui, dessa sequência, né? Então, provavelmente eu vou estar fazendo ela por aqui, né? Então, ela vai vindo aqui até mais ou menos por aqui, né? Então, ela vai fazer essa volta aqui, tá? Fazendo a mesma coisa, vou dar um extrude aqui, marcando o canto do olho. Vou dar um extrude que vai me dar o topo do olho aqui, né? Mais ou menos aonde eu quero o topo do meu olho. Vou dar um extrude para cá. Aqui, ó, fiz o canto, o topo, a base, né? Provavelmente eu vou querer a base um pouco para baixo. Vou querer essa lateral um pouco para fora. Talvez ela até caia na lateral mesmo aqui do rosto, tá? Aqui vocês vão entender por que eu estou pensando em fazer a minha versão. Esses bonecos de anime, eles são muito quadrados e eu vou querer fazer uma versão mais arredondada, né? Eles têm essa lateral muito quadrada. Então, tá espremido aqui, mas quando você vai de lado, você vê que não tá tão grave assim, né? E aí, mesma coisa, um corte na diagonal aqui, né? Um corte na diagonal aqui, um corte na diagonal embaixo.
e um corte que vai fazer essa emenda para mim aqui, né? Então, deixa eu juntar isso aqui, Merge at Center. Vocês conhecem esse vértice aqui, ó. Esse vértice é o vértice estrela que fica na bochecha, tá? Ele vai juntar a expressão do nariz, né, com a máscara de guaxinim. E aí eu vou apagar essas linhas aqui. Aqui é o BO. Isso aqui é o futuro, tá? Isso aqui Deus conserva, tá? Daqui a pouco a gente se preocupa com isso. Mas aqui, ó, eu vou dar um extrude para marcar o centro do olho, tá? Então esse extrude ele vai alinhar com o centro do olho, né? E aqui para onde eu vou precisar de outros cortes, né? Eu vou precisar de um corte que faça a diagonal de dentro do olho. Eu tenho ela já aqui, né? Por causa da máscara de guaxinim, mas eu não tenho ela aqui, né? Para me ajudar a definir o espaço que é o espaço da sobrancelha, tá? Então eu não tenho esse espaço aqui. De tempo em tempo, eu vou fazer uma coisa para testar, que é Smooth Vertex, para ver se eu tenho alguma coisa que eu possa arredondar melhor. E aí, pronto, eu vou dar o Grab e o Enter e vou também, tipo, alargar coisas que eu acho que precisam ser alargadas, né? Então, de tempo em tempo eu vou fazer para ver se ele dá uma arredondada para mim em áreas que não estão tão legais, né? Eu também gosto de usar o Proportional Editing para ajustar certas coisas, tá? Então, eventualmente vocês vão me ver ligando isso aqui, né? E se eu rodar um Smooth Vertex que modifica demais algum pedaço, eu vou voltar nele e retocar, tá? É sempre bom lembrar que fazer é refazer, tá, gente? Deixa eu isolar isso aqui só para... Tá, a forma está aqui. Então, deixa eu recuperar aqui um pouco do meu volume. Então, em vez de eu ficar tentando arredondar o corte muito na mão o tempo todo, às vezes eu rodo o Smooth dá uma arredondada para mim, eu ajusto as proporções. Eu faço isso, eu fiz com tudo selecionado, mas é muito comum fazer com um pedaço só. Selecionar às vezes a volta do olho e dar o Smooth só naquela área, aí depois ajustar, para não perder o que tá bom, tá? Aí aqui, ó, o que acontece? Eu vou fazer aqui onde que vai emendar o nariz. Tá? Onde que vai emendar o nariz aqui. Tá? Então isso é importante para mim. Eu quero definir essa marcação. Tá? Eu posso, inclusive, pensar que a lateral do nariz vem até aqui. Ó. Vem até aqui. Posso ter mais de um corte aqui. Não tem problema eu ter mais de um corte aqui. Tá? O que eu tenho que ficar atento é qual que é o loop de olho que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou com 10 vértices aqui. 10 vértices não vai me dar um posicionamento tão interessante. Então, talvez eu queira colocar os cortes mais bem distribuídos. Tá? Mas, isso já é um loop para desenhar um olho. Tá? Isso já é um loop para desenhar um olho. Então, se eu vier aqui marcando aproximadamente o formato do olho aqui, ó, isso é o loop do olho, tá? Uma coisa desse design. Então, eu vou mudar esse design para mim depois, tá? Eu estou pegando um design que tem problemas, tem que resolver os loops desse design com problema. Faz o olho muito afastado, muito afastado. Então, assim, a distância aqui entre um olho e o outro é muito grande. E isso gera, tipo, algumas condições que eu tenho que pensar na hora da topologia, que é talvez eu precise de um corte a mais aqui, ó, só para compensar as curvas
dessa área aqui, sem ter que preocupar com tipo, ficar muito esticada a malha. Mas vai ficar bastante espremido do lado de cá, então é uma coisa que eu tenho que pensar. Outra coisa, eu não impus os meus 12 cortes ainda, porque eu tenho que definir, tipo, onde que eles vão, tá? Então aqui, ó, eu tenho 2 cortes para cá, 2 cortes para cá. Então aonde esses cortes vão acontecer é para fora. Então não tem por que eu mexer com esses cortes agora. Tá com 10, é um número estranho, beleza. Mas, se eu colocar eles muito rápido, corre eu colocar eles jogando para o centro aqui e não ser uma distribuição tão legal, né? Provavelmente, né, se eu tenho que fazer, se eu quero fazer, por exemplo, mais cortes na boca, talvez eu queira um corte que venha daqui para cá e que vai me ajudar a ter os 12 aqui pelo lado de baixo. Então, é uma área que está bastante esticada e que talvez eu queira fazer uma suavização. Então, isso pode ser feito depois, tá? Você não precisa acertar a conta de primeira. Tipo, ah, droga. E também, de novo, não tem a polícia do 3D. Se você fez com 10, não vai dar errado. É só porque é normal a gente tentar pensar em formas mais uniformes, né? Então, não é um drama, assim, né? Aí, como eu tenho mais esse corte aqui, ó, eu vou relaxar a malha pro lado de cá, tá? Então, aqui, ó, isso aqui são os loops principais. Eu tenho o loop do olho, a máscara de guaxinim, o loop da expressão, que eu desci ele um espaço, e o loop da boca. Beleza? O resto é de grila? Mais ou menos. Mais ou menos. Não é totalmente de grila, né? Não é um negócio que fala assim, ah, não, então agora dane-se. O que acontece é, agora eu tenho que pensar no maxilar, tá? Então, o próximo pensamento aqui vai ser o maxilar. Por quê? O meu maxilar, ele vai ter um bone aqui que vai girar ele para baixo. Então, se eu puder fazer um loop aqui, ó, vai me ajudar demais na hora de animar. Então, talvez eu queira um loop aqui. Eu vou fazer ele de forma bem simples aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou dar um extrude para cá. E um extrude para cá. Tá? Essa é a base. Eu vou preencher isso com uma face, né? Então tem uma face aqui preenchendo. E, obviamente, eu vou precisar de mais cortes, né? Não vou fazer só com esses cortes, não. Mas isso já vai me ajudar a definir, tipo, que daqui para cá, ó, daqui para cá, isso aqui, ó, todo esse conjunto aqui, ó, vai virar filho de um bone, né? Então, vocês conseguem entender que isso vai virar uma alavanca assim, ó, para abrir o maxilar? Então, essa parte é útil. Quando é um personagem muito estilizado, né, tem um aluno do São Gabriel atualmente fazendo um jacaré. É isso muito exagerado, né? Porque o jacaré tem uma super mandíbula, né? Então vai lá atrás, né? E o focinho também é uma coisa super comprida, mas é a mesma lógica. Você vai ter o segmento, né? O segmento de cima, né? O segmento de baixo. Se a gente for desenhar o que é o esqueleto da gente, né? Vai ter o osso do maxilar aqui, né? E aqui vai ter né, o restante do crânio, né? Então, essa parte aqui, ela é fixa, né? E essa parte aqui, ela é móvel.
Se eu puxar esses vértices aqui, para fazer a lateral da bochecha, a gente vai ver onde é que está precisando de corte para encaixar essa forma, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, visto de lado mesmo, tá? Vou já tentando ajustar aqui a voltinha do rosto, né? E aqui eu já tenho algumas indicações de, por exemplo, se eu fechar aqui, lembra que eu falei que talvez eu precise de mais corte aqui embaixo? Talvez esse corte ele venha para cá, ó. Então, aquela hora não tinha por que eu sair cortando aqui, ó. Mas agora, talvez eu precise, tá? Talvez agora eu precise. Então, aqui eu consigo fechar melhor essa estrutura, né? Eu consigo melhorar isso aqui. Vou suavizar esses cortes, ou seja, eu quero que eles pareçam o mais arredondado possível, né? Aqui também. Novo, aqui vai virar os cortes que eu falei que vão ser 16 cortes, né? Porque eu acrescentei um. Então eu consigo, por exemplo, dar mais uma arredondada aqui no lábio. Eu consigo forçar um pouco mais se eu quiser essa ponta aqui, né? Eu ganho espaço de design para cá, tá? Igual eu falei, se eu quisesse finalizar aqui com um triângulo, eu poderia, né? Mas aqui eu quero talvez usar isso para poder fazer um pouco mais carnudo o lábio, né? Ou talvez eu queira fazer, né, um pouco mais, né, o lábio um pouco mais carnudo. Eventualmente isso vai acontecer aqui embaixo também, né? Opa! Cliquei não. Deixa eu maximizar aqui para não clicar errado, né? Aqui não tem problema eu dar sequência aqui, né? Ou seja, isso aqui vindo para a testa não tem problema, né? Ou seja, isso vai subir para cá, né? Também não tem problema eu jogar esse conjunto de cortes para cá. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou fazendo um loop que fecha o rosto aqui, ó. E que não deixa muita topologia para trás, aonde não é importante. Ali, ó, para trás desse corte de vértice que eu fiz, eu já vou estar fazendo o quê? Já vou estar colocando cabelo. Então eu vou tampar esse negócio. Então não tem porque eu ficar enchendo de vértice, né? Então eu já estou fechando isso aqui. Então vamos pegar aqui, vou fazer essa face aqui, fazer essa face de cá, né? Então isso fechou a frente do meu rosto aqui, né? Talvez eu queira puxar um pouquinho mais para cá. E aqui, ó, eu vou fazer o loop certinho aqui, né? Vamos fazer o loop dessa parte da cabeça aqui. Então vocês estão vendo para onde que ela está indo? Vocês conseguem ver? Deixa eu apagar isso aqui então. E aí, o que eu quero? Eu quero, na verdade, que esses vértices aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, coincidam com os vértices que eu criei na testa, né? Então, talvez eu faça mais aberto, para eu ter mais espaço aqui da sobrancelha, né? Então, deixa eu dar um extrude para cá. Então, esses cortes aqui, ó, eu quero que cada um desses cortes aqui coincida com um dos espaços que eu tenho ali. Igual eu falei, a gente talvez tenha que jogar mais um corte aqui para poder arredondar a cabeça mesmo, tá? Então talvez precise um corte aqui. É como uma coisa vai virar 12, né? Você acaba tendo que colocar mais um corte para cada uma das direções para poder suavizar a forma, né? Aqui eu estou perdendo um pouco da curva, né? Então vou preencher aqui, ó.
preencher aqui. É que eu vou puxar bastante para dentro aqui, ó. Eu quero ir jogando para fora, mas mais vagarosamente. E aí, como falei, talvez eu precise de mais cortes que venham do canto do olho, né? Para eu poder, tipo, arredondar essa parte aqui da cabeça, tá? Então, para eu poder começar a ter essa forma arredondada. Não. Eu tô com 11 agora, isso, estou exatamente com 11. Aqui dá para ver também que para cá, ó, também está mais esticado, né? Então para cá é onde eu vou colocar a outra diagonal, que é onde está esticado aqui, ó, no canto do olho. Então, e aí esses cortes que eu coloquei adicionais aqui, ó, à medida que eu for relaxando eles para cá, ó, eles vão me ajudar a eu arredondar o meu modelo, deixar o modelo com a forma mais curvilínea, né? Deixa eu abaixar esses caras aqui, que eu acho que eu posso abaixar bastante eles. E aí, vamos fazer de novo uma coisa que eu já fiz antes. Eu vou pegar essa parte aqui. E aí eu vou em Vertex, Smooth Vertex. Aí ele ficou mais curvinho, tá vendo? E aí eu vou puxar ele mais pra cá. Né? Posso fazer isso também com esse loop aqui, né? Com essa parte aqui do rosto. Então, aqui tem uma intensidade, tá? Eu sempre termino, gente, eu sempre termino dando Grab e Enter, tá? Porque o Grab e Enter vai grudar de novo na superfície, né? Então, ó, já ficou mais arredondado aqui, ó. Eu não gosto de fechar o nariz por aqui, mas é gosto, tá? Eu prefiro jogar isso lá pra nuca, né? Deixa eu mostrar a diferença aqui. O... Galera, fecha o nariz aqui, ó. Não faço questão disso não, tá? Tá. Aqui embaixo, isso aqui, ó, essa lateral do maxilar, ela é uma dobra, né? Então, se você pegar aqui, ó, seu maxilar, ele tem um osso bem marcado aqui embaixo. Então, eu posso dar um extrude honesto aqui, ó, para puxar o osso do maxilar, tá? Então, isso é uma coisa que eu posso fazer, deixar bem marcado mesmo, tá? Pera aí, eu tô no mirror aqui, deixa eu puxar pro lado de cá que fica um pouco melhor para mim. Tá? Então, é possível puxar isso para fazer meio que a volta do maxilar, ficar com uma sombra mais nítida, tá? Então, quando você faz essa puxada que eu fiz, a sombra do maxilar vai ficar mais notável, tá? Você tem mais ou menos um loop aqui que te ajuda a definir a sombra do maxilar, tá? Eu vou puxar até um para cima aqui, ó. Posso até fazer ela um para cima aqui. Aqui o meu snap vai me avacalhar. Meu snap vai me avacalhar. Mas aqui vocês vão entender uma outra coisa que acontece em modelagem de topologia. Então, aqui eu não quero meu snap, tá? Eu quero... Opa, eu quero
XX. Y. Ela tá ligada ainda, né? XX. Tá. Vou suavizar um pouco essa volta aqui. Tá. Vocês não precisam fazer isso, tá? Vocês não precisam fazer isso. Mas é muito comum essa volta essa volta que a gente faz aqui do maxilar, a gente usar para fazer o loop que vai virar a orelha. Puxar daqui e já emendar para fazer o loop da orelha. Seria eu vir aqui, ó, e começar aqui e terminar aqui, ó. Então eu dar essa volta aqui. Eu tenho pouco corte aqui, né? Então aquele corte que eu não coloquei na parte de baixo, talvez, né, colocando ele vindo para cá, eu consiga fazer isso, tá? Mas não é necessário, a gente pode fazer a orelha encaixada, que é bem mais rápido, fácil, leve de fazer, né? Seu personagem não vai ter tanta expressão na orelha, eu imagino. Existe, né? A gente tem que pensar como Dumbo, né? Dumbo tem expressão na orelha, né? E também você tem que ver se você quer a pele aderindo mesmo, né? Se você quer a pele ela grudando ali, tá? Então, isso é algo a se pensar na hora que está fazendo a estrutura aqui, tá? Vamos lá, como é que tá meu pescoço aqui? Eu tenho um corpo aqui. Não, eu não preciso fazer encaixando, tá? Eu não preciso fazer encaixando. Mas provavelmente se eu quiser encaixar, vai dar diferença no número de cortes, essas coisas. Então é algo que tem que ser pensado, tá? Então não preciso que esses cortes aconteçam exatamente. Deixa eu colocar inclusive aqui no vértice, só para a gente poder ver aqui. Né? Então, esse encaixe aqui ele é o natural, né? Vai do pescoço, né? Vai rodar, vai vir no pescoço e vir para o centro. Mas a gente vai ter coisas, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui e voltar para o Face, pra gente. Então, pode acontecer de você querer que isso, na verdade, venha para cá, né? Que esse loop venha para cá. Então, né? Seria o caso, vou emendar aqui, né? Seria o caso de fazer essa volta aqui, tá? Então, eu vou, por enquanto, manter aberto aqui, tá? Como é que tá ali? Vertex. Aqui, ó. Aqui vai acontecer essa emenda aqui, ó. Então, deixa eu dar um L aqui, merge by distance. Então, isso aqui está vindo para debaixo aqui da dobrinha. Ninguém vai olhar para essa dobra, a menos que seu jogo seja sobre isso, né? Sobre essa dobra do pescoço. Então, nem todo loop tem que ser certinho, não, tá? Alguns loops, eles são uma aproximação. Se você estiver fazendo a cabeça encaixada, tá tudo bem. Você, tipo, tá encaixada, do jeito que fechou, fechou. Se ela tem que depois ser unificada, né? Você tem que ser linkada com os vértices, é que começam as preocupações aqui, né? De como que você vai emendar, né? Tipo, cada um desses vértices aqui
no seu modelo, né? Como que eles vão acompanhar isso aqui. Provavelmente, né, eu vou fazer aqui um preenchimento aqui. Provavelmente você não tem que preocupar com isso, se você fez a cabeça encaixada, mas é bom a gente falar, né? Deixa eu dar um measure by distance. Aqui, ó, eu tenho esse corte aqui que não vai dar o formato, né? Quero mais corte aqui porque eu estou vendo que o meu pescoço quando eu venho no ângulo, meu pescoço não está dando a curvinha que eu quero. Então, ele não está arredondando do jeito que eu quero, né? Então, eu provavelmente vou querer mais um loop aqui para me ajudar a fazer essa curvinha do pescoço, tá? Aqui de novo da quad aqui bonitinho. Aqui também da quad. Deixa eu fazer aqui um F. Eu gosto de emendar isso assim por causa do loop central, né? Então, vou fazer isso aqui, F. E aqui eu vou ter esse quad aqui, eu vou fazer mais um corte aqui. F. E esses dois triângulos aqui é os que eu quero jogar lá. Eu queria jogar eles lá para baixo. Não vou conseguir. Então, vamos fazer eles virar uma curvinha assim. Se eu emendar, depois eu preocupo com isso. Tá? Beleza. Acho que aqui eu só preciso de mais um loop. E aqui, eu estou com menos corte do que o modelo anterior. Eu tenho menos cortes que o modelo anterior. Não vejo isso como um grande problema, não. Né? Mas é algo que eu gosto de pensar. Aqui eu quero mais um corte aqui. Será que eu quero emendar isso aqui na brutalidade? E já fazer super aberto aqui essa parte. Se a orelha for encaixada, uma coisa que eu quero resolver aqui também nesse modelo é essa volta aqui, ó. Preencheu não. Cara, fechei. Fechei o rosto. E aí? Acabou? Não. Deixa eu ver como é que eu tô de tempo. 11h51. Tá bom, tá dando tempo. Vamos lá. Vamos falar sobre o olho, né? Do mesmo jeito que eu falei sobre a boca, né? O olho, e eu vou desligar isso aqui, tá? E eu vou desligar o meu shader de topologia por enquanto. Tem um extrude que você pode dar em Y aqui, ó, no olho, para gerar essa beiradinha do olhar, tá? Essa beiradinha do olho. Essa beiradinha,
ela vai te ajudar a encaixar. Se o seu olho for uma esfera, por exemplo, você consegue aumentar o tanto que um lado é mais largo que o outro para poder ajudar a encaixar numa esfera. Então, essa beiradinha ela te ajuda a ter um controle. Você vai ter que, provavelmente, arredondar o seu olho se ele for, né, tipo, uma esfera. O olho da esfera é muito legal, porque quando você faz expressão, para irrigar é só colocar o bone no centro do olho e girar, e você consegue fazer um encaixe super fácil dele. Super recomendo quem pode fazer um olho esfera, fazer um olho esfera, mas nem sempre é possível. É muito comum no caso de design de, por exemplo, anime, o olho, em vez de ser uma esfera, ele ser exatamente o contrário, né? Ele é uma coisa cavada, né? Ele é uma coisa cavada assim. Não com esse formato específico, é mais plano ainda, né? Então, eles fazem, deixa eu ver aqui, eu não fechei com 12, não tem problema não. Eu acho que 1, 2. Tá, eu vou pensar nisso depois, não vai ser agora não. Não, tá com 12, tá com 12. Eu fiz 12, no final das contas. Fiz 12, tá, beleza. Então só tem que saber quem é que emenda com quem. Então centro com centro aqui. Então, eu quero subdivide. E eu quero voltar com o meu box select. Então eles fazem, às vezes, uma plaquinha mesmo, tá? Eles fazem uma coisa que é bem emenda de plano mesmo. Então, aqui eu quero subdividir. Eu estou apertando qual atalho que está me dando esse cara aqui. Box. É W, tá dando esse atalho? W, tá dando um atalho. Tá. Aprendendo um atalho novo aqui. Subdivide. E aí eles vão fazendo a plaquinha mesmo, sabe? Tipo, a coisa plana. E o olho mesmo, né? A pupila é um círculo, né? Então, isso é uma coisa que acontece. Então, se eu pegar aqui a minha referência, né? Vamos sair daqui. Vamos pegar a referência aqui, né? É tipo um cavado. E aí, quando a gente sai aqui, ó, e vai ver a pupila, né? A pupila é um círculo. Não dá errado. Tipo, o problema é o shader, né? Então, por exemplo, no caso desse personagem aqui, deixa eu desligar meu plano aqui para ficar mais fácil de ver. Essa peça aqui vai fazer o papel da sombra, não vai ter sombra no olho. O olho ele vai ser tipo shadeless, branco, e aí a sombra vai ser esse modelo, ele vai fazer o papel de sombra. Não, é uma gambiarra, mas quase todo jogo que tem estética de anime ou impressão lá faz isso. Se eu for fazer com esfera, e aí eu vou ter que realmente mudar o design, né? Aí eu afasto o design, eu tenho que pensar o tamanho da minha esfera, né? Às vezes eu não vou conseguir colocar a esfera inteira, eu tenho que cortar só a ponta dela. Mas é o suficiente para ele olhar para os lados, né? Para ele girar para os lados e para ele colocar. E mesmo que eu vou usar só a ponta da esfera, eu não vou colocar, eu não vou apagar ela pura e simplesmente. Eu vou usar uma máscara em vez de apagar, até definir realmente o formato dele. Tá? Então, de novo, pode fazer assim, ó, não tem problema nenhum de fazer o plano e fazer essa estrutura, fica à vontade, tá? Isso é uma solução. Mas se for fazer o olho, então, deixa eu adicionar aqui uma esfera. Se for usar uma esfera, eu vou usar uma esfera com pouco corte, tá? Vai ser com 12 por... talvez 12 por 12. Já que meu olho tem 12, né? Vamos usar 12 por 12. Acho que é justo, tá?
Tá perfeito, acabou. Não preciso fazer mais nada. Aí eu vou rotacionar ela 90 graus para que essa parte aqui vire minha referência de pupila, né? E aí, a se saber, tá? A se saber. Em olhos humanos, a pupila está sempre mais acima do que para baixo. Nossa pálpebra ela cobre a parte superior da pupila, né? Nosso olho ele não é centralizado, tá? Nem é para baixo, ele é para cima, tá? Ele é acima disso aqui, beleza? Aí fica mais fácil para orientar. Igual eu falei, meu olho aqui, ó, eu tô basicamente no limite, eu tô no limite aqui do que eu posso puxar para cá, né? Mas eu tenho muito espaço para resolver do lado de lá, né? Também posso centralizar um pouco mais. Se vocês querem fazer cartoon, geralmente é meio vesgo, tá? Os cartoon, para parecer mais fofinho, eles fazem o olho mais para dentro. Deixa meio vesguinho. Fetiche dos outros, não tem nada com isso não. Mas isso aqui vai te ajudar a definir até onde você pode puxar isso aqui, né? De novo, é mais fácil se meu olho para poder irrigar e animar, né? Vou adicionar um mirror aqui. E eu estou usando cor randômica, mas é sacanagem, né, gente? Ele escolheu a mesma cor para o olho e para a pele. No. Deixa eu renomear aqui para face. Face. Deixa eu renomear para eye. Graças a Deus ele mudou de cor. Fiquei com medo de mudar para roxo. E igual eu falei, aqui eu já estou meio que burlando princípios de modelagem, porque eu estou variando o design, né? E aí, o que eu falei em alguns lugares, em vez de você ficar puxando eternamente, você pode puxar, tipo, algum loop um pouco mais, né? Dá um mesh by distance só pra eu ver. Não, eu tinha vértice sobreposto. By distance. Então, talvez você queira fazer uma coisa mais puxada assim, tá? Bem comum, tá? Bem comum a gente fazer, tipo, porque o player não vai ver isso, entendeu? E você não precisa fazer o soquete do olho lá atrás fechando, não é necessário, né? Aí o meu olho, o que vai acontecer com o olho aqui, ó? Se ele cabe aqui dentro e eu consigo rotacionar ele, né, no eixo dele, sem atrapalhar, não tem problema. Mas se eu quiser, por exemplo, não, mas meu olho ele nunca vai virar, por exemplo, assim. Então eu não preciso tanto dos vértices baixos. Você pode apagar o excesso, não tem problema, tá? Mas inicialmente eu não apagaria. Inicialmente o que eu faria eu selecionaria a parte de trás aqui do olho, tá? Vou criar um grupo de vértices aqui chamado máscara. Vou dar um assign aqui, ó. Então esse é o grupo de vértices de máscara. E aqui eu vou adicionar o meu mask aqui. E aí eu consigo esconder o excesso. Aí você pode ver até onde você quer esconder o seu olho para depois definir o que você tem que apagar, entendeu? Você não sair apagando o olho e perder principalmente o ponto central de rotação, né? E na hora de irrigar você precisa da esfera completa para achar o meio dela.
E aqui eu não perco ela, né? Tipo, ela tá ali. E vale também para você poder ajustar essa pele, né? Essa pele que está aqui, ó. Você consegue ajustar ela aqui e definir ela, né? Tipo, mais adequada com o que você vai usar no seu olho, né? Então você não precisa fazer ela estourando loucamente, né? Talvez, para fazer cílio, fazer pupila... Não, peraí, falei um monte de coisa, não falei a coisa certa. Para fazer pálpebra, talvez você precise de mais cortes, porque o que vai fazer o olho piscar e fechar é exatamente essas faces aqui acima, né? Então, na hora que eu puxar isso aqui, é o que vai fazer ele piscar. Então, você vai ver um monte de personagem com tanto de corte adicional aqui. Esses cortes adicionais aqui são os que vão fazer a pálpebra esticar, né? Então, minha pálpebra está contraída com o olho aberto. Como é que eu vou esticar ela para fechar? Né? Então, talvez eu precise de corte. Vocês vão ver, se vocês forem pesquisar referência de personagem, às vezes a galera fazendo 2, 3 cortes aqui do nada, é para isso. É porque está pensando que na hora que eu fechar o olho, eu posso pegar isso aqui, né? Vamos pegar um proporcional editing aqui, né? Eu quero pegar só o que está já conectado também. Eu consigo esticar bastante isso aqui, né? Então, tem bastante flexibilidade aqui para puxar, né? Então, vai esticando e vai afastando ali, tá? Então, isso é uma coisa que talvez vocês precisem, né? O teste que vocês podem fazer para ver se os cortes estão ok, né? É dar uma escala em Z aqui, ó. Vocês conseguem ver, tipo, o tanto que está esticando. Quantos cortes estão rolando aqui, né? Eu vou fazer aqui só para ver. Então, assim, só o tanto que as faces estão esticando aqui nesse pedaço. Vou deixar assim por enquanto. Na hora que eu for falar dos grupos diversos, a gente volta nisso aqui, tá? Ela ficou bochechudinha. Não achei ruim não, mas é algo que talvez queira voltar para ajustar, né? E eu tenho que ver como é que está o sombreamento smooth da coisa, né? Então, 2 testes bons para fazer. Ver se o sombreamento te dá sugestão de sombra. Então, vocês conseguem ver a sombra da boca aqui, ó. Esse é um lugar que eu segui a topologia anterior. Então tá bem ok. Consegue ver aqui, tipo, que o nariz é super fino? Então, se eu for ajustar minha topologia aqui, posicionamento, às vezes o que eu quero fazer é, tipo, puxar essas sombras, entendeu? Puxar onde que elas estão acontecendo. Opa, eu fiz um artefato aqui. Vocês nem me contam. O que é isso aqui? O que é isso aqui, Daniel? X. Edge. Aí. Né? Então, às vezes vai puxar aqui. Mesma coisa quando eu falei da pálpebra. Se eu quiser, por exemplo, que ela pareça um pouco mais gordinha em algum espaço, ou mesmo pareça que tem uma olheira ou alguma coisa assim, né? Eu posso vir ajustando isso aqui, tentando achar a sombra, né? Então, é meio importante ver, por exemplo, se a sombra está correndo direitinho, né? Então, isso aqui é importante conferir, né? Se tem algum artefato na sombra, algo que você fala assim, ah, não, mas está tão esticado aqui. Outra coisa que é boa de conferir, a segunda coisa que é boa de conferir, é se no Subdivision Surface se perde muito a característica. Se encolhe demais e se perde muito a forma.
tá? Porque se ele estiver perdendo demais a forma, talvez você tenha que aumentar o número de cortes, tá? Mais do que reposicionar, talvez você tenha que aumentar o número de cortes que você está fazendo. Aqui tem uma parte ou outra que está perdendo forma, mas assim, eu ainda não marquei nenhum crease, né? Então, eu posso marcar os creases para poder segurar algumas partes, né? Vou pegar isso aqui, ó, para segurar um pouco a sombra, né? Deixa eu ver esse aqui. Não, aqui eu preciso, talvez, precise de mais cortes. Mas essa coisa, se encolheu demais, se encolheu demais e perdeu a forma, você tem que ver se você precisa de mais cortes mesmo. Tipo, nossa, encolheu demais. Mesmo marcando crease, está perdendo a forma. Então talvez você precise de mais cortes. Porque aí uma boa malha de modelagem, ela vai ter um encolhimento meio mínimo, assim. Então, aqui não está adiantando eu fazer isso aqui. Então talvez eu precise de mais corte na região do nariz, para definir melhor a forma, né? Um lugar que eu estou sentindo que eu preciso de mais corte é a bochecha, na verdade. Minha bochecha e minha testa elas estão encolhendo muito. Mas é onde eu deixei super low poly. Por que isso é importante? Porque se você fizer um modelo que funciona com Subdivision Surface, eu posso dar muito zoom nele sem preocupar em ficar fazendo novos modelos. Ou seja, eu já tenho todo o level of detail pronto. Então é meio útil por causa disso. Tá? Mas isso é legal de ver mais perto do final. Eu estou adiantando aqui, mas eu só veria isso depois que eu tivesse fechado mesmo a cabeça. Né? Mas é o que vai acontecer. Por exemplo, provavelmente eu vou precisar segurar alguns cortes. A gente vai precisar segurar, deixa eu ver. A gente vai precisar de alguns cortes aqui, perto do contorno do rosto, né? E provavelmente eu precisaria de mais cortes definindo coisas como a bochecha, o rosto, né? Esses cortes aqui fariam eu ter onde controlar essa distância, né? Então, eu estou perdendo volume aqui, então para a gente eu preciso de mais cortes nessa região. Tá? Se você nunca vai usar ele, se você nunca vai dar close nele, é menos preocupante, tá? É menos preocupante. Eu ainda vou fazer mais algumas coisas aqui depois, não hoje, né? Eu vou fazer mais algumas coisas, tipo centralizar um pouco mais o olho, né? Então, eu vou fazer um ajuste aqui no rosto. Para eu ter a minha versão do que eu quero, né? Então, depois eu vou fazer o meu distanciamento. Mas a lógica de construção do rosto é essa, tá? Eu vou parar a gravação agora, tá? Eu só quero abrir um espaço de perguntas antes de fechar, que aí é a chance de vocês fazerem pergunta. Aí eu fecho, faço chamado e libero. Então, pessoas, tem alguma pergunta? Diga, Alice. Tem. Sim, a questão é que se sua pálpebra ela não está vindo direto da pele, você está fazendo uma coisa mais parecida com um boneco de stop motion, por exemplo. Ele vai ficar parecendo mais boneca, porque boneca tem pálpebra encaixada.
Não, você pode, não é errado não, tá? Mas é isso, se você deixar ela encaixada, ela vai ficar com cara de boneca, e você vai emendar, você vai cair no mesmo lugar, vai ter uma topologia um pouco diferente, mas vai cair no mesmo lugar, que é, tá, tem corte suficiente para encolher e para esticar? Se tiver corte suficiente para encolher e esticar, tá ok, não tem problema não. Porque é só isso, você vai ter que esticar a pele para poder fazer a piscada quando você faz essa pálpebra mais natural. Mas pode sim. Você pode fazer qualquer coisa. Se você conseguir fazer de uma rosquinha a pálpebra, pode também. É mais difícil, mas eu faço, às vezes o que eu faço é pegar a esfera e virar ela de lado, em vez de tombar ela assim para frente, virar ela de lado e aí pegar esses cortes para fazer pálpebra. Já fiz várias vezes. É a mesma raciocínio, só que usando uma esfera. Então pode sim, não tem problema não. Mais alguma pergunta? Não? Então eu vou aqui interromper a gravação. Obrigado por vocês estão assistindo ao vivo. Se alguém vê isso no YouTube por acaso, valeu também. E eu vou fazer chamada na sequência para os alunos que estão aqui presencialmente.